Olá pessoal, Mauro Ramos por aqui, mais uma vez, com muito prazer, muita alegria em poder gravar mais um episódio do nosso canal de podcast, onde a gente já vem trilhando aí nos últimos pelo menos 6 meses, né? Tentando colocar conteúdo aí de qualidade, conteúdo de segurança, de informação, para que não só o profissional de educação física, os estudantes em si, mas também o público em geral possa ser beneficiado aí das nossas gravações, dos nossos pontos de vista em relação ao treinamento e a tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que afeta, interfere diretamente no treinamento físico, seus resultados, né? Então a gente fica muito feliz em ver que esse conteúdo, esse material, ele tem chegado a locais que muitas vezes a gente nem faz ideia, né? A gente tem conversado nos últimos dias aí com pessoas dispostas a fazer o nosso curso aí, que já foi anunciado no podcast anterior. Depois eu falo um pouco mais sobre ele, mas realmente a gente não tem noção do alcance, né, das nossas ideias, e a gente realmente fica bem feliz com os feedbacks que a gente vem recebendo, sinal que a gente realmente está agregando valor mesmo, né? A nossa área, a educação física, mas também a população como um todo. E nesse sentido, eu já de antemão quero aí lembrar e agradecer mais uma vez o companheirismo do professor Yuri Motoyama, do pessoal do 4 de 15. São pessoas aí realmente muito empenhadas em disseminar o conhecimento também. A gente parabeniza sempre a iniciativa deles, que é até uma covardia a gente falar em relação à caminhada que eles já têm, né? Eles já têm uma trajetória muito boa, e eu agradeço aí mais uma vez a eles, né, nos espaços que eles nos concedem. E também mandar um abraço aí, já dar as boas-vindas aos nossos alunos que vão começar aí a partir de maio a desempenhar aí o nosso curso de treinamento funcional aqui na Invictus. Então eu dou as boas-vindas e mando um abraço aí para o Jean e para a Juliana de São Bernardo, que tem histórias aí se identificaram bastante aí com as nossas trajetórias, né, Jean? Então a gente está ansioso aí para debater algumas ideias e expor algumas coisas que talvez sejam de grande valia para você e para a Juliana aí. Também receber o Pablo, nosso vizinho aqui de Mauá. Também é uma pessoa que a gente espera agregar bastante valor aí à carreira profissional. Muita gente de São Bernardo aí acompanhando a gente aqui do ABC. E parabenizar também a iniciativa da Priscila aqui da FIRP. Priscila, seja bem-vinda aí. Já estou te colocando de antemão, é o nosso programa de pesquisa. Então a gente vai trabalhar muito nesse sentido, tá? Então usei esse primeiro pedaço aqui do nosso podcast. Não posso esquecer, Fernanda. A Fernanda também de Ribeirão Pires aqui. Trabalha em Santo André, né, Fê? Também vai fazer parte aí da nossa caminhada aí no curso. E assim como a gente também está preocupada em fazer sempre o melhor aí para a sociedade em relação à saúde. Então a gente usou esse primeiro espaço realmente para agradecer. A gente fica muito feliz de ver como as informações têm chegado na população em geral. Agora virando, né, a página, realmente fazendo a gravação aí do assunto que está enunciado aí no título. Quando você abriu aí no seu iTunes ou quando viu aí direto no site, você viu que a gente abordaria o tecido adiposo, né? Sendo ele um órgão endócrino também. Então, caracterizando mais uma vez um órgão endócrino, o que é isso? É um órgão, um tecido, aonde ele realmente vai produzir algumas substâncias, seja ela proteicas, alguns sinalizadores, por exemplo, as citocinas ou hormônios, do qual ele mesmo vai se aproveitar, ou um tecido adjacente vai se aproveitar, ou um tecido longínquo vai se aproveitar. Então, isso caracteriza aí uma glândula, um órgão endócrino. Ele sinaliza respostas de feedback positivo ou negativo para ele mesmo, ou para tecidos distantes. No caso específico do tecido adiposo,
E aí eu faço um paralelo com o artigo gravado, não, escrito há 4 meses, 5 meses mais ou menos, sobre o músculo como órgão endócrino, né? Então, se você já teve a oportunidade de ler esse artigo, ele está lá como o músculo sendo o modulador de algumas respostas anti-inflamatórias. Então, se a gente considera o músculo também um órgão endócrino, o tecido adiposo também, essa capa de gordura, né, vamos falar aí no grosseiro, no modo grosseiro, a gordura em si, subcutânea, ela também tem as suas propriedades endócrinas. E aí que reside, não vou dizer um problema, porque volto a salientar isso. Tanto o tecido adiposo quanto o tecido muscular ou qualquer outra situação envolvida no sistema orgânico, ela tem a sua prerrogativa própria e de fundamental ação. O que eu quero dizer com isso? Não encarem o tecido adiposo como algo vilão e não encarem o tecido muscular como o grande mocinho. A grande questão é equilíbrio. Desde que haja um equilíbrio fundamental entre essas duas estruturas, elas consigam conversar entre si, a gente vai ter um estado sadio, né? O grande problema do tecido adiposo é que alguns hábitos alimentares e alguns hábitos também desse século, né, onde a gente realmente parou um pouco de colocar o corpo para se mover e o exercício acabou ficando como muito mais um, entre aspas, luxo do que uma necessidade, é absurda a quantidade de pessoas com o tecido adiposo em grandes quantidades. Então, sim, desde que haja um desequilíbrio sadio nessa relação entre tecido muscular e tecido adiposo, a gente começa a ter alguns tipos de problemas. O tecido muscular, a gente falou bastante lá no artigo sobre as interleucinas e o papel anti-inflamatório que elas exercem. Eu quero chamar a atenção desde agora para a interleucina 6. Por quê? A interleucina 6, se vocês pegarem o artigo, a gente vai identificar ela como uma citocina, né? Ou seja, o músculo produz essa citocina através de uma ação inflamatória gerada pela contração muscular, então os macrófagos vão sinalizar isso. O sistema imune vai ser modulado e, enfim, a interleucina 6 vai estar em abundância aí no corpo, também no músculo. E o que acontece? Nesse sentido, a interleucina 6 ela é anti-inflamatória. E a gente falou que ele é o principal anti-inflamatório aí, né, do músculo. Também conhecido como fator do exercício. No entanto, o tecido adiposo também secreta a interleucina 6, mas com características pró-inflamatórias. Então vejam que coisa maluca o corpo muitas vezes faz conosco, né? Como pode a mesma substância ter ações diferentes em diferentes tecidos. Então, se ora a interleucina 6 era um agente anti-inflamatório no músculo, a gente vai ter agora um agente pró-inflamatório sendo a mesma interleucina 6, produzida em um local diferente e agindo também em locais diferentes. É um assunto bem denso, viu, gente? Então, o que nós planejamos aqui, na verdade? O tecido adiposo, sendo um órgão endócrino, a gente vai se ater hoje especificamente a algumas situações, alguns hormônios do qual a gente enxerga aí uma regulação de apetite, a regulação, por exemplo, da própria insulina. Então a gente vai se ater principalmente a um hormônio chamado leptina. Esse hormônio ele foi, não vamos dizer assim, descoberto, né? Ele foi identificado em sua primeira vez aí em 94. Então é um hormônio assim, do ponto de vista fisiológico, de conhecimento da fisiologia e da fisiologia do exercício em si novo. Então nós não temos aí 100, 200 anos de conhecimento desse hormônio, como é o GH, por exemplo, o cortisol, enfim, esses mais, vamos dizer assim, os mais nobres, né? O que a leptina faz? A leptina ela tem uma ação de sinalizar para o córtex, ou seja, para o hipotálamo, a saciedade, e em contrapartida a grelina, que é o seu hormônio antagônico,
ele tem a opção, ele tem a prerrogativa, aliás, de sinalizar a fome. Então esses dois hormônios, eu coloquei a grelina aqui no jogo só para a gente fazer uma relação realmente de que um sinaliza a saciedade e o outro sinaliza a fome. A leptina é secretada pelo tecido adiposo. A grelina, ela tem a sua secreção muito mais sendo responsável por regiões pancreáticas e estomacais, tá? Então, eu só coloquei a grelina no jogo aqui para realmente a gente entender essa relação. A leptina é das 7 substâncias que o tecido adiposo secreta. Essas substâncias elas são chamadas adipocinas. Então, realmente são as citocinas secretadas pelo tecido adiposo. Lembram-se que lá, quando eu falei do músculo, nós colocamos ali as interleucinas, né, como secretadas. E essas citocinas agora secretadas pelo tecido adiposo têm esse nome específico, vocês vão encontrar na literatura aí. Depois eu falei que nós vamos fazer uma divisão porque realmente eu vou falar de uma por uma, mas o mais importante nesse primeiro momento é nós entendermos o papel do tecido adiposo na regulação hormonal. Então vamos nos ater dentro das 7 adipocinas que nós temos, a gente vai se ater hoje especificamente em uma, que é a leptina. Como eu falei, a leptina ela vai fazer essa regulação, essa sinalização da saciedade para o hipotálamo. Então tem receptores específicos lá para que na chegada da leptina até os centros hipotalâmicos haja aí essa resposta de saciedade na pessoa. Isso é uma coisa legal da gente se perguntar, né? Como é que acontece esse controle? Como eu sinto fome ou como eu me sinto saciado? Então quanto maior for o tecido adiposo da pessoa, tão maior será a secreção de leptina. Aí você vai me perguntar o seguinte: bom, Mauro, mas como é que faz então se uma pessoa que tem o tecido adiposo em larga escala, tá com realmente o tecido adiposo bem grande, uma taxa muito alta, arriscada, e aí se você diz que a leptina é um hormônio que promove a saciedade, o porquê da obesidade acontecer? Realmente é uma relação para a gente pensar. Por quê? Se eu tenho o tecido adiposo grande, alto, a leptina vai ser secretada em maiores quantidades. Se ela é secretada em maiores quantidades, o que deveria acontecer é uma resposta à saciedade maior. E normalmente a gente vê que a obesidade ou pessoas já com sobrepeso, elas têm uma dificuldade grande em ter a saciedade. Acontece a mesma coisa no universo da leptina como acontece com a insulina. Vocês já ouviram falar das pessoas que ficam resistentes à insulina, ou seja, a pessoa consome tanto açúcar, ela consome tanto carboidrato de alto índice glicêmico, ela praticamente não dá intervalos de picos glicêmicos, que faz com que o pâncreas realmente trabalhe em uma quantidade, uma velocidade assustadora em relação à secreção da insulina. Acontece que a pessoa em determinado momento ela pode gerar um estado pré-diabético ou diabético, mesmo secretando muita insulina, o que deveria ser um caso de queda da glicemia, né? Aonde está o contraponto? O corpo passa a não entender mais o que você está tentando fazer com ele. Então a gente chama isso de uma falha na comunicação entre os receptores hormonais e o hormônio em si. Então por mais que tenha muita leptina, aliás, muita insulina ali, o corpo ele vai continuar secretando mais e mais e mais e você vai perder a sensibilidade à insulina. Essa comunicação já não acontece mais com efetividade e a pessoa entra realmente num estado pré-diabético ou diabético. É por isso que normalmente as pessoas com sobrepeso e obesas, e aí a gente realmente fala de saúde pública, normalmente as pessoas que têm essa dificuldade em ter um tecido adiposo em níveis aceitáveis, seguros, sadios, normalmente o diabetes está associado, porque realmente ela desenvolveu essa resistência à insulina, certo? Acontece a mesmíssima coisa com a leptina. Então a pessoa começa a secretar mais leptina decorrente de um aumento do tecido adiposo, ela realmente vai sinalizar toda hora para o hipotálamo. O hipotálamo vai se tornar, entre aspas, sensível a essa ação e a pessoa realmente não vai ter mais esse controle da saciedade. Por isso a dificuldade realmente num controle alimentar mais específico, né? Isso para nós da educação física
profissionais do exercício é de extrema importância entender. Até porque dentro do nosso universo, volto a dizer, como eu falei logo no começo aí da gravação, a gente vem enfrentando a obesidade como o mal do século. A gente considera que sim, né? A OMS diz também a mesma coisa. No entanto, eu acredito que outros fatores estão atrelados a isso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Antes da obesidade acontecer, que realmente é um grande mal, não há discussão quanto a isso, até porque ela é a porta de entrada para outras patologias. Acabei de citar aqui o diabetes e poderia citar outras mais, por exemplo, a própria hipertensão, né? Um estado inflamatório grande vai gerar isso. E é importante dizer que realmente uma pessoa com tecido adiposo alto, ela é uma pessoa inflamada cronicamente. Ela continua produzindo essas citocinas pró-inflamatórias o dia inteiro, gente. Então imagine uma pessoa, um inflamado crônico, né, como a gente costuma dizer aí no meio da fisiologia do exercício. É realmente assustador. Talvez as pessoas, se tomarem conhecimento desse estágio, desse grau de risco que está envolvido aí ao tecido adiposo em altos números, né, em altos percentuais, talvez elas deixem um pouco de considerar o lado só estético e voltem a olhar um pouco para a saúde também, que é a primeira prerrogativa da nossa formação. Mas voltando a esse ponto de vista, a obesidade é um grande mal? Não há dúvida, não há questionamento quanto a isso. Mas pensem um passo antes. O que gera a obesidade? Você vai me dizer que pode ser uma desordem patológica, eu concordo. Só que vou dizer com toda certeza, e eu tenho certeza que você vai considerar esse meu ponto de vista como também um pensamento seu. A gente vive num mundo hoje que realmente a ansiedade é o primeiro passo. Então as pessoas têm ficado muito ansiosas. E a ansiedade ela vai ser canalizada em algumas vertentes, né? Tem gente que vai canalizar no álcool, tem gente que vai canalizar a ansiedade no exercício, tem gente que vai canalizar a ansiedade na comida, tem gente que vai canalizar a ansiedade em drogas. Então vejam como o problema da ansiedade ele gera um questionamento muito mais assim, propriamente, até mesmo saindo da área fisiológica, da área comportamental, né? Então eu chamo a atenção também para esse olhar do profissional que está escutando a gente agora, do estudante que está escutando a gente agora, da nossa atuação enquanto realmente gestores de pessoas. A gente identificar, muitas vezes, uma situação que a própria pessoa ainda não identificou em relação à ansiedade. E como ela vai desenvolver isso, né? Como que a gente realmente vai direcionar esses caminhos. Não se trata da gente exercer uma condição de psicólogo, mas se trata da gente realmente abrir os olhos da pessoa para que, em algumas situações, e especificamente falando desses hábitos alimentares, talvez ela esteja muito suscetível à ansiedade. Então, tratar a ansiedade, identificar o porquê dela, né, talvez seja dos primeiros passos. E veja que relação interessante. Uma pessoa ansiosa, ela tem níveis de cortisol muito elevados. Lembra que nós falamos do cortisol no episódio anterior, né? No podcast 14, onde a gente falou da tríade do treinamento físico e o cortisol era um dos grandes vilões, no sentido de você entrar em destreinamento, né? Então, se o cortisol tiver em quantidades altas, também a leptina vai entrar em quantidades altas. E aí, se a pessoa já tem essa condição de sensibilidade, né? Perdeu essa comunicação, pode chegar o quanto for de leptina no hipotálamo que ele não vai dar a resposta da saciedade. Você tem dois problemas agora, porque o cortisol vai causar inchaço também, então uma retenção hídrica alta, e a partir disso a gente realmente começa a ter uma cascata de eventos bem complicada. Então por isso que eu chamo a atenção não só para o hábito alimentar, mas observe no seu aluno algum tipo de comportamento em relação à ansiedade. Talvez seja esse o primeiro passo para a gente resolver o problema do sobrepeso e da obesidade em si. Então, falamos aí da leptina. E aí eu já colocando uma situação prática, né? Qual que é o papel do exercício em relação à leptina? Bom, se nós temos aí estratégias de treinamento de força, estratégias
de treinamento intervalado, ou treinamento aeróbio, seja ele contínuo, enfim. Nós temos estratégias específicas para que realmente o tecido adiposo ele regrida. Então a gente sempre sonha, o cenário ideal qual que é? Um tecido muscular em níveis aceitáveis e um tecido adiposo em níveis aceitáveis. Quando nós fazemos esse balanço, a gente está realmente num caminho dando a resposta para o corpo de que as sinalizações hormonais vão acontecer da maneira com que realmente elas devem acontecer, sem nenhum desequilíbrio. Importante dizer o papel do tecido adiposo também, além de órgão endócrino, como a gente salientou aqui, ele é o maior depósito energético do corpo. Então, as moléculas de triacilglicerol, que é um baita combustível para o exercício, elas ficam depositadas ali. E uma vez que a ação do exercício aí por determinados hormônios, principalmente os catecols, como falava o nosso grande Valdecir, a adrenalina, a noradrenalina, outros hormônios catabólicos, né, o próprio GH, a testosterona, eles vão fazer uma quebra, entre aspas, eu não gosto muito de usar esse termo, mas é mais simples para que todos entendam, uma quebra nesses depósitos mesmo de triacilglicerol e disponibilizar o triacilglicerol para que ele seja usado durante o exercício. Uma vez fazendo isso, a gente vai jogar o tecido adiposo para baixo. E aí as secreções da leptina elas tendem a ser mais amenas, mais dentro do que se espera para cada pessoa. Então por isso que o exercício é de fundamental importância dentro do estado de obesidade. A gente sempre chama esse alerta aí, dá esse alerta, o sobrepeso e a obesidade eles estão muito próximos. A pessoa sair de um para o outro é rápido, principalmente se ela não tiver um nível de tecido muscular bom. Por isso, mais uma vez que eu chamo a atenção, no treinamento, na rotina de exercício da pessoa, procurem fazer trabalhos realmente que foquem o treinamento de força, de qualidade, porque uma vez que nós temos um nível muito bom, aceitável aí de músculo, a gente vai conseguir fazer com que as respostas hormonais do músculo se sobreponham às respostas hormonais do tecido adiposo. Então a gente realmente tem que fazer esse contrabalanço. Um estado onde a gente tem o tecido adiposo como determinante, o tecido muscular como o coadjuvante, vamos dizer assim, a gente vai ter um desequilíbrio e a tendência de um estado pró-inflamatório se sobrepõe à tendência de um estado anti-inflamatório. Daí a importância do treinamento de força ser sempre o carro-chefe do emagrecimento. É lógico que existem outras vertentes, como o EPOC, que nós já falamos em outras ocasiões. O próprio tempo de recuperação da fibra demanda muita energia do próprio corpo, né? Mas o consumo de oxigênio ele tende realmente a aumentar, como nós já falamos, mas se não houver um trabalho realmente de força muito bem fundamentado em níveis de trofismo ou hipertrofismo, a hipertrofia muscular, a gente começa a ter esse estado onde o tecido adiposo vai se sobrepor e as citocinas pró-inflamatórias vão tomar conta, tá? Vocês viram que eu falei bastante sobre citocinas pró-inflamatórias. Como é um assunto denso, eu vou deixar para falar dessas citocinas em um outro episódio, até para que de repente você tenha algum tipo de questionamento nesse meio do caminho, a gente possa conversar e a gente vai elucidando esse tipo de questionamento que possa aparecer da parte de vocês, dentro do blog ou dentro do Instagram, enfim, nesses nossos canais de comunicação. Falar do tecido adiposo realmente é um trabalho grande, demanda assim um entendimento tanto por parte de quem está falando, mas também a gente tem que tomar esse cuidado para que a informação ela chegue limpa, né? Clara para todos, né? Não adianta a gente falar só na parte técnica, de repente, científica, para um público específico. Então a gente toma esse cuidado realmente de pautar ponto a ponto e ir com calma mesmo nesses esclarecimentos, elucidando isso da melhor maneira possível, para que a gente consiga fazer com que a informação chegue de forma gradual e bem conceituada a todos. Então tenham isso em mente, tá? O tecido adiposo é sim um órgão endócrino, ele secreta 7 adipocinas principais. Hoje nós falamos de uma, da leptina, e falamos como que a leptina atua no hipotálamo. Qual que é a ação da leptina?
a promoção da saciedade, é um chamado hormônio anorexígeno. No entanto, quando o tecido adiposo aumenta e a leptina, por sua vez, aumenta a sua secreção também, começa a ocorrer ali uma dificuldade na conversa entre a quantidade de hormônios e a quantidade de receptores. E aí o que se esperava dos receptores não acontece, eles começam a ter uma dificuldade de comunicação com os hormônios e a saciedade tende a não ocorrer como deveria. Falamos também brevemente aí sobre a grelina, que é um hormônio antagônico à leptina. Então ele faz o contrário do que a leptina faz, ele promove a fome, e a gente vai falar depois também especificamente dela, né? Aonde ela é secretada, o seu funcionamento. E em um outro episódio, então já adiantando, né? Serão 3 partes desse, vamos dizer assim, dessa série sobre o tecido adiposo. Primeira sobre a leptina, vamos falar aí sobre a grelina. Embora ele não seja secretado pelo tecido adiposo, mas é importante que ele esteja dentro do contexto. E falaremos também das adipocinas, as demais, né? Temos mais 6 aí para falar e cada uma com suas características pertinentes aí no estado do controle de peso corporal. Adiponectina, resistina, bisfatina, aumentina, a gente vai passar passo a passo por cada uma delas. Tá certo? Espero que vocês tenham absorvido aí o conteúdo. Fiquem atentos ao tecido adiposo, a quantidade de tecido adiposo. Realmente a gente está falando de um problema de saúde pública e é um problema urgentíssimo. Então, fiquem na paz. Volto, na verdade, a salientar aí o nosso curso, né, de treinamento físico funcional. Gente, eu garanto a vocês que é um conteúdo bem completo mesmo. Depois quem tiver a curiosidade de saber qual que vai ser, por mais que não tenha a oportunidade de fazer, esteja longe aqui da gente, de Ribeirão Pires, aqui do ABC Paulista, e não tenha a oportunidade de fazer agora, e tiver a curiosidade de ver o conteúdo, eu mando para vocês aí um arquivo em PDF, onde tem todo o sumário, e ele está bem completo. Então a gente está pegando realmente o desconstruir para construir. É uma coisa realmente, uma logística inversa, vamos falar assim, né? Como o pessoal usa aí nesses termos, acho que é logística reversa o nome, né? O pessoal aí da logística costuma usar isso. Então a gente caprichou bastante mesmo nesse material e para que as pessoas, de modo geral, possam se aproveitar do treinamento estruturado. Realmente a gente tem que elevar o nível de atuação dentro das academias e me entristece muito ver que em algumas situações basta você apertar um botão escrito emagrecimento que vai sair ali o seu treininho, né, entre aspas. Aí realmente a gente começa a colocar em xeque qual que é o nosso papel em relação à sociedade, né? Então nós temos muita coisa para oferecer para o outro. Nós, enquanto profissionais da saúde, realmente temos essa prerrogativa, tomar conta da vida do outro. Então a gente se preocupa muito com isso. Mais uma vez parabenizo cada um de vocês aí pela luta que vocês travam. Tenho certeza que muitas vezes a gente não enxerga o fruto sendo colhido agora, mas semeie, continue trabalhando, continue cultivando. Muitas vezes a gente de cabeça baixa, meio desanimado, mas esse é o caminho. Continue aí trabalhando para que em pouco tempo a gente consiga colher esses frutos e outras pessoas possam colher junto conosco esses mesmos frutos. Então um grande abraço, continue seguindo a gente lá no Instagram, mauroramos.invictus, lá no nosso Facebook, facebook.com/InvictusTF e, lógico, né, no nosso site lá, o estudioinvictus.com.br. Mais uma vez, o meu grande abraço a todos e façam sempre o melhor, nada mais do que o melhor. Grande abraço.